Você já imaginou ser sequestrado e ser obrigado a entrar em um colégio apenas para garotas? Ou eles têm que cortar o seu brinquedinho? Essa é a história de Orega Ojo-sama, o anime que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, já sabe, né? Se é novo por aqui, sejam bem-vindos ao canal Pukotaku. Eu sou o Alisson e não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like no começo do vídeo para estar nos ajudando. E bora comentar sobre essa maravilha de anime. O episódio começa com o Prota na sala de aula, até que uma menina chega nele e pede para ele ir e comprar uma bebida para ela. Ele mesmo, sem querer ir, relutantemente, acaba aceitando, mas quando ele sai da sala, aparece um grupo de soldados morenos e sarados e acabam sequestrando ele de lá. E é claro que ele fica sem entender o que estava acontecendo ali. Já dentro do carro, os soldados eles ficam se exibindo e fazendo poses na frente dele, assim, colado no rosto dele, que são poses que felizmente eu não posso mostrar aqui porque são poses exageradamente demais. Mas isso acaba só deixando tudo aquilo muito mais estranho, porque ele tá preso nesse carro junto com esses soldados enormes morenos se esfregando nele. Mas isso tem uma explicaçãozinha que vai estar mais um pouco pra frente. Ele acaba sendo jogado em um local e vem uma empregada dar boas-vindas a ele. Ela disse que não queria arrumar problema para ele, por isso optou por esse meio, esse sequestro, para que não causasse tanto problema assim para ele. Ele acaba dizendo que ela arranjou o problema sim, mas agora o que ele quer saber mesmo é aonde ele tá e quem que é ela. Ela diz que pelo jeito que ele fala e age, ele com certeza é um plebeu e pede para ele acompanhar ela. Já no caminho ela vai explicando tudo e diz que o nome dela é Kujou Miyuki e aquele lugar é o local aonde as filhas dos homens mais ricos do mundo vão para estudar e se tornarem damas refinadas da alta sociedade. E aquele colégio é um segredo para as pessoas normais. E ela revela que o Prota vai ter que estudar ali a partir de agora. Ele fica mais confuso ainda com toda aquela situação. Ele quer saber por que ele, mas a Miyuki ela apenas ignora ele e continua em frente. E enquanto ela tá andando, ela vai explicando mais sobre aquele colégio. E ela fala que aquele é um colégio para elite e garotos não são permitidos lá. E por isso, tanto as alunas como as funcionárias são todas mulheres, sem exceção nenhuma. Mas nos últimos anos andam acontecendo alguns problemas. Eles acabam chegando na sala da diretora nesse momento e ela começa a falar que após a formatura as garotas são mandadas para o mundo lá fora e tem que conviver com o sexo oposto. Mas elas acabam ficando chocadas com a diferença do colégio para o mundo exterior. Por isso, elas acabam se isolando da sociedade e ficando viciadas na internet. E então, para servir de exemplo da classe comum do mundo lá fora, ele foi escolhido para ser uma amostra de plebeu. Dessa forma, as meninas vão se acostumar com os homens e elas também vão aprender mais sobre o mundo lá fora. Assim, eles conseguem resolver dois problemas de uma vez só. O Kimito ele entende esse problema, mas ele quer saber por que ele foi escolhido, porque ele até agora ele não teve uma resposta sobre isso. A Miyuki ela começa a falar sobre ele e fala: Kagurazaka Kimito, um estudante comum de uma escola pública. Altura, peso e passatempo, tudo normal. Basicamente, ele é uma pessoa comum e tudo nele é comum. Ou seja, ele é a opção perfeita para servir de amostra. Acaba que ele não vê aquilo como um elogio por estar chamando ele de comum, mas a Miyuki diz que ele tem sim algo diferente dos outros, que é o fato dele gostar de homens. E além de tudo isso, ele ter fetiche em músculos e só ficar excitado por homens musculosos. Eu realmente achei essa cena muito hilária. Eu já assisti esse anime antes e reassisti agora para gravar esse vídeo. E toda vez que eu vejo essa cena, eu me acabo de rir com ela, porque não tem condição. A cara de surpreso que ele fica, porque nem ele mesmo sabia sobre isso. E ela revela que o pessoal do colégio fizeram uma investigação sobre ele e que a amiga de infância dele, aquela mesma garota que pediu para ele comprar o suco, foi ela que falou tudo isso dele. O Kimito, ele disse que aquilo era um engano e que ele não tinha fetiche por músculo. E as duas que estavam sendo super simpáticas com eles, de certa forma, mudam totalmente a atitude e fecham a cara para cima dele e diz
que isso era um problema, porque se ele não ama músculo, para eles poderem proteger a escola, elas vão ter que cortar o brinquedinho dele. Porque essa era a única forma que elas tinham de garantir que nada de ruim iria acontecer. Mas ele, com medo de perder o seu garoto, ele decide que a partir de agora ele ama músculos acima de tudo. Assim, elas aceitam a entrada dele no colégio e vão mostrar a sala que ele vai estudar agora. E a diretora lembra para ele que a maioria daquelas garotas nunca falou com um homem e pede para ele não assustar elas. Já na sala de aula, a primeira que vem falar com ele é a representante da sala, Arisugawa, e ela dá as boas-vindas para ele. O Kimito ele também se apresenta para todas elas, até que o celular dele acaba tocando e todas elas ficam assustadas por não saber o que estava acontecendo ali, mas a empregada pede para que todas elas se acalmem e explica que aquilo ali era apenas um celular que os plebeus usavam para se comunicar uns com os outros. Todas elas ficam extremamente empolgadas com aquele aparelho e se aproximam para ver como é que era ele. A Arisugawa, ela lembra que aquele aparelho era do Kimito e que elas têm que devolver, mas elas não fazem a menor ideia de como que elas podem fazer isso. Então, elas decidem fazer um envelope todo arrumadinho, com a carta escrita à mão e um docinho do lado, só para poder devolver o telefone para ele. A Arisugawa, ela vai devolver o celular para ele, mas ele acaba tocando na mão dela apenas um pouquinho. E ela fica toda assustada com isso e acaba se desequilibrando. E quando ela ia cair, o Kimito acaba segurando ela, evitando que ela caísse no chão. Mas, nesse momento, outra garota acaba aparecendo na sala e pega o Kimito de lá e sai arrastando ele. E quando os dois já estão no pátio do colégio, ela vai e tenta beijá-lo. Porque, segundo ela, se ela beijar um plebeu, os desejos dela se tornarão realidade. E foi isso que ela acabou escutando de uma veterana, por isso que ela acredita nisso. O Kimito impede ela de beijar e diz que tudo aquilo era mentira. Ela tenta disfarçar dizendo que não tinha acreditado de verdade, mas ele sabe que ela era muito ingênua e que realmente acreditaria nisso. E diz que se ela girar 3 vezes e depois latir, o desejo dela vão se tornar realidade. E assim ela faz, ela começa a girar e depois late. Só que quando ela termina de latir, a Arisugawa acaba aparecendo lá para saber como é que o Kimito tava, porque a Aika tinha arrastado ele de lá. Ela pergunta o que os dois estavam fazendo ali, mas a Aika acaba saindo correndo de lá. E com isso, a Arisugawa explica que ela sempre foge e não consegue falar com elas. E as meninas não entendem o porquê que ela sempre é desse jeito. Mais tarde, a empregada leva o Kimito para o local aonde será o quarto dele. E, basicamente, é o próprio quarto dele, que o pessoal retirou da antiga casa que ele morava e trouxe até aquele local ali, só para ele se sentir mais à vontade. A Miyuki, ela aproveita e diz que a partir de agora, ela será a empregada pessoal dele. E explica que todas as alunas de lá têm a sua própria empregada pessoal, que cuida do bem-estar delas. Mesmo ela não querendo fazer nada para o Kimito, ela é obrigada a ajudar ele. A Miyuki avisa que às 15 horas terá uma reunião com todas as garotas, então é para ele descansar até lá. Quando ela sai, Aika aparece lá para dizer que não estava dando certo esse negócio de ficar rodando, mas o Kimito diz que a culpa era dela por ter acreditado nisso novamente. Os dois começam a discutir até que ela acaba observando as coisas que tem no quarto dele e pensa que se ela usar algo plebeu, ela pode realizar o seu sonho, que é apenas ser uma garota popular. Ele fica surpreso por saber que é isso que ela quer, mas diz que ela não precisa de desejo para fazer algo assim. Basta que ela se comporte como uma garota normal, que já vai ser o suficiente. Mas ela diz que já fez isso, mas não adiantou. O Kimito diz que agora ela está conversando com ele normalmente e ela fica surpresa por perceber isso, que ela está agindo normalmente na frente dele, mas com as outras meninas ela não consegue fazer isso. Então a Aika, ela diz que sempre tentou ser legal, porque ela também quer ter amigos, mas ela não sabe como falar com as pessoas direito. Por isso, ela prefere evitar as pessoas do que
deixar ela triste sem ela querer. Mas ela diz que não quer mais isso, que ela quer tomar uma atitude para mudar isso nela. O Kimito, para tentar ajudar ela, oferece um dos seus videogames para ela e ensina ela como ligar e como jogar. E ela acaba ficando muito feliz com aquilo e tem uma ideia. A Aiki pede para o Kimito ensinar ela como ser um plebeu, os costumes e outras coisas, porque agora plebeu é o assunto mais falado do colégio. E se ela souber sobre esse assunto, as meninas vão perguntar para ela o que ela sabe, o que ela pode falar sobre isso, e assim ela vai conseguir se tornar popular na escola. Então ela tem uma ideia ainda melhor do que isso, de criar um clube, o Clube do Plebeu, aonde os dois vão aprender tudo sobre os plebeus, e o Kimito acaba concordando com ela por ver o quão empolgada ela tá com tudo aquilo, com toda aquela oportunidade de se tornar alguém popular, ter amigos, que é o que ela quer ter, na verdade, é amigos, e ele acaba concordando com isso. E o episódio acaba aqui. A gente ainda tem uma ceninha pós-crédito, mas é só o protagonista ensinando para as meninas algo a mais sobre o mundo exterior, que elas não fazem a menor ideia de como funciona. E esse vai ser o papel dele nesse colégio. E eu, sinceramente, indico esse anime, indico que vocês assistam ele. O nome vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Deixa um like agora se você ainda não deixou. Se inscreva, se não se inscreveu, ativa o sininho e comentem o que você achou sobre esse anime. Vai ter outros vídeos falando de alguns animes que eu já assisti e indico que vocês também assistam, porque se eu assistir, pode ter certeza que é de qualidade, porque aqui o pai sabe das coisas, né? E valeu, falou, seus egos.